1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao 10. Todos encontraram? Eu vou ler, os irmãos acompanham atentamente. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E para guardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Senhor, queremos nesse instante te dar graças por tudo aquilo que nós já pudemos vivenciar neste culto oferecido ao Senhor. Pelos louvores que podemos entoar, pelos hinos, pela palavra lida que certamente já falou ao nosso coração, por poder participar ofertando também em tua casa, pela comunhão que temos contigo e com os nossos irmãos. Enfim, te damos graças porque até aqui o Senhor já tem nos abençoado. Mas agora pedimos mais uma vez que o Senhor esteja nos edificando pela tua palavra e que assim essa palavra encontre guarida em nosso coração, de modo que a ponhamos em prática, testificando de fato de quem nós somos, povo do Senhor. Portanto, fala ao nosso coração e nos ajuda, ó Deus, a não nos distrairmos com qualquer outra coisa ou com qualquer coisa, mas unicamente olharmos para Ti e recebermos com alegria a Tua santa palavra. Fala, portanto, ao nosso coração, ajuda-nos na transmissão da Tua palavra. Tudo isso para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das muitas diferenças existentes entre o cristianismo e outras religiões é que os ensinos, ou seja, as doutrinas cristãs, por terem vindo do próprio Deus, através de sua palavra, têm o poder, têm o real poder de transformar vidas. Dessa forma, sendo a palavra de Deus viva e eficaz, as doutrinas bíblicas podem e devem ser vistas na vida dos indivíduos que a professam. E nessa noite, eu quero falar acerca de uma doutrina bíblica, de uma doutrina que nós encontramos na Escritura, que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não fica apenas no sentido da nossa mente, mas que deve sim ser vista e evidenciada em nossa vida. Que doutrina é essa? Eu me refiro à doutrina da eleição. Mas o que é a eleição? Alguém já definiu a eleição nos seguintes termos. É um ensino bíblico que mostra claramente que Deus não permitiu que toda a humanidade perecesse eternamente no inferno, pois antes da fundação do mundo, Ele escolheu homens e mulheres para receberem a salvação pela graça mediante a fé. Isto é eleição. Portanto, segundo o ensino bíblico, todos aqueles que foram agraciados, que receberam essa eleição, que foram agraciados por Deus com tamanha salvação, devem, em suas vidas, manifestar as evidências desta eleição. Devem, em suas vidas, manifestar a evidência deste ato gracioso de Deus
em eleger alguém para os salvar. O texto que nós lemos nos mostra o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, igreja plantada pelo próprio apóstolo. Essa é a sua primeira carta. E Paulo planta essa igreja durante uma de suas viagens missionárias. Durante 3 sábados, Paulo esteve falando, pregando numa sinagoga local. E a partir desse ato, surge então essa igreja, a igreja na cidade de Tessalônica. E Paulo escreve essa primeira carta porque está motivado pelo recebimento de um relatório que alguém enviou para ele. Esse relatório mostrava a situação da igreja e fez com que o apóstolo Paulo se alegrasse, uma vez que as notícias que chegaram para o apóstolo Paulo eram notícias positivas. Porque Paulo, apesar de ter passado pouco tempo com aqueles irmãos, aquela igreja já estava de fato vivendo conforme o chamado que ela recebera do Senhor. A partir do relatório que Paulo recebe, ele então demonstra gratidão a Deus. Se você perceber, a partir do versículo 2, ele inicia uma ação de graças, porque ele está de fato reconhecendo a bondade de Deus em abençoar aquele povo. E mais do que isso, ele está reconhecendo que aquele povo de fato estava andando como eleitos do Senhor. Paulo reconhece que aqueles irmãos apresentavam 3 marcas, e essas 3 marcas, de fato, testificavam a eleição deles. E é como eu falei no início, as doutrinas bíblicas devem ser vistas em nossas vidas. Portanto, se nós fomos eleitos pelo Senhor, e eu creio que sim, precisamos, assim como os irmãos de Tessalônica, demonstrar em nossa vida as marcas desta eleição divina. Portanto, nessa noite, nós vamos ver as evidências da eleição a partir dos irmãos da igreja de Tessalônica. Em primeiro lugar, irmãos, Paulo dá graças ao Senhor por aqueles irmãos. Paulo reconhece a eleição daqueles irmãos no versículo 4. Em primeiro lugar, porque aqueles irmãos apresentavam uma fé viva. Porque eles apresentavam uma fé viva. E onde está isso? Está aí no versículo 3, logo no início. Ele vai dizer assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Paulo está escrevendo para a igreja, está dando graças a Deus porque recebe um relatório. O relatório é positivo, os irmãos estão no caminho correto. E Paulo diz: eu dou graças a Deus porque vocês têm uma fé operosa, porque vocês têm uma fé viva. Paulo reconhece isso. Essa palavra operosidade vem do substantivo operoso, que indica algo produtivo. Ou seja, Paulo está demonstrando gratidão a Deus pela vida daqueles irmãos, porque aqueles irmãos demonstravam uma fé viva, uma fé que ia muito além de simplesmente crença. Algumas pessoas podem pensar que a fé é algo subjetivo, que a fé é algo que simplesmente deve ficar a cargo do possuidor de demonstrar ou não. E muitas vezes nós encontramos pessoas assim. Falava sobre isso hoje pela manhã na classe dos homens. Nós encontramos pessoas assim, que nós vamos evangelizar, que nós vamos pregar o evangelho, falar de Jesus, e algumas pessoas dizem assim: ah não, mas já tenho fé em Deus. Ah não, mas eu já tenho fé em Jesus. Ah não, mas eu já tenho sim confiança no Senhor. Porém a vida dessa pessoa não demonstra de fato que ela tem essa fé, que ela tem essa confiança, que de fato ela deposita a sua esperança em Deus. A vida dela é desassociada com aquilo que ela fala. Portanto, a fé deve ser demonstrada, deve ser percebida por aquele que diz que a tem. A fé verdadeira é, portanto, um dom de Deus. E esse dom de Deus deve ser visto em nossas vidas. Paulo dá graças a Deus porque aqueles irmãos, de fato, estavam vivendo uma vida com fé e uma fé operosa. Perceba que ele não diz: dou graças pela fé que vocês têm, mas ele diz: operosidade da vossa fé, ou seja, algo que de fato era produtivo, algo que de fato era visto na vida deles. E aí, irmãos, nós encontramos Tiago no capítulo 2 falando sobre isso, sobre a necessidade de demonstrarmos a nossa fé. No versículo 19 do capítulo 2, ele vai dizer que crer somente não é suficiente. Crer somente em Deus não é suficiente, porque ele vai dizer assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Por quê?
Porque até os demônios creem e tremem. Veja, irmão, os demônios não apenas creem, mas também tremem, têm medo, reconhecem o Senhor. Paulo diz, olha, Tiago diz, vocês creem que Deus é um só? Fazem bem, porque até os demônios também creem. Eles creem e tremem. E no versículo 26, ele vai ressaltar a necessidade dessa fé ser demonstrada quando ele vai dizer assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Portanto, irmãos, nós encontramos aqui uma teologia bíblica acerca da fé. A fé de fato, a fé genuína, a fé que Deus dá ao indivíduo, que Deus entrega a um eleito, deve ser vista a partir de suas ações. Paulo reconhece a eleição daqueles irmãos no versículo 4, não por outras coisas, não por sinais espetaculares, mas porque eles tinham uma fé viva. Aquilo que eles criam fazia diferença na vida deles. Assim também nós, que cremos, que confessamos, que dizemos, que falamos, que acreditamos no Senhor, que temos os nossos símbolos de fé, que professamos a nossa fé, essa fé deve ser vista em nossa vida. Porque, de fato, irmãos, foi para isso que o Senhor nos chamou, para que a partir da fé que Ele nos dota, nós possamos produzir frutos para Ele. E aí Paulo diz, vocês têm uma fé operosa, vocês têm uma fé produtiva, porque vocês estão produzindo frutos. E quais seriam, então, esses frutos que esses irmãos estavam produzindo, que faz o apóstolo Paulo reconhecer que aqueles homens tinham uma fé verdadeira? Primeiro, eles podiam estar cuidando de enfermos, consolar aqueles que estavam à morte, instruir novos convertidos. Mas a partir do versículo 6 até o versículo 10, o apóstolo Paulo se refere ao fato deles pregarem o evangelho. E isso mesmo em meio à perseguição. Olhe, por favor, aí novamente no versículo 8, por exemplo, ele vai dizer assim, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa. Perceba, ele está dizendo, olha, repercutiu de vocês a palavra do Senhor. E isso demonstra o quê? Demonstra a fé de vocês. Portanto, a fé deles era operosa, porque a partir dessa fé fazia com que esses homens, esses irmãos, de fato, pregassem a palavra, servissem de fato ao Senhor. Eles tinham uma fé viva. Eles criam em Deus, eles de fato receberam essa fé, eles receberam essa graça, eles abandonaram os ídolos, como nós vimos aqui nos versículos 9, versículo 10, eles abandonaram os ídolos, eles estavam agora servindo o Deus vivo e verdadeiro, e isso de fato era visto na vida deles. E isso fazia com que eles espalhassem essa palavra que gerou fé no coração deles, fazia com que eles agora estivessem também espalhando, para que outras pessoas também ouvissem a palavra e, de acordo com a soberana chamada do Espírito Santo, pudessem então ser convertidos. A fé desses irmãos não era apenas intelectual, não envolvia apenas a mente, mas envolvia todo o corpo. A fé era demonstrada em atos de serviço. E a partir desta fé, eles demonstravam de fato que eles tinham sido eleitos pelo Senhor. A pergunta é, irmãos, quantos de nós temos apresentado em nossa vida uma fé operosa? Quantos de nós apresentamos, através dos nossos frutos, uma mudança que testifica que, de fato, o Senhor nos elegeu? Quantos de nós, de fato, vive hoje de tal forma que as pessoas dizem assim, alguma coisa aconteceu com esse indivíduo? E só pode ter sido coisa grande, porque olha como esse indivíduo mudou. Precisamos, irmãos, de uma fé operosa. A fé que você tem não é só para que você creia em Deus simplesmente, para que encha a sua mente de força de vontade para fazer algo. Não, a fé que você tem para que você manifeste através de atos de serviço ao Senhor. Esses irmãos recebem um elogio, esses irmãos recebem esse destaque. Paulo reconhece a eleição deles porque eles tinham uma fé operosa, uma fé que era vista através de suas ações.
que nós possamos, irmãos, pela vontade do Senhor, pela capacitação do Senhor e para a glória do Senhor, demonstrar essa fé também. Uma fé viva. Fui transformado, fui chamado, sou um eleito do Senhor. Manifesto isso a partir dos frutos. Como nós lemos agora há pouco, aqui na nossa liturgia, nós lemos Mateus, capítulo 5, e aí nós vimos que o Senhor Jesus fala para que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que os homens vejam as nossas ações e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. A partir de uma fé viva, podemos de fato fazer isso. Mas nós estamos vendo as evidências da eleição divina. Paulo escreve para aquela igreja e diz: eu dou graças a Deus por vocês, porque de fato eu reconheço a eleição de vocês, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Por quê? Vocês têm uma fé operosa. Mas não apenas isso. Paulo reconhece essa eleição porque aqueles irmãos tinham e apresentavam um amor sacrificial. Eles não apenas tinham uma fé viva, mas também apresentavam, demonstravam, vivenciavam, punham em prática um amor sacrificial. Onde está isso, irmãos? Versículo 3, novamente, vamos ler, diz assim a palavra do Senhor: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, mas não apenas isso, mas também da abnegação do vosso amor. O segundo elemento aqui que Paulo destaca, e é interessante que Paulo muitas vezes fala sobre esses elementos, é chamada tríade paulina: fé, amor e esperança. Paulo reconhece isso naqueles irmãos. Ele diz: vocês têm um amor abnegado. E a pergunta é: o que é abnegação? O que é alguém ser abnegado? Alguém abnegado é alguém que não pensa somente em si. É alguém que não pensa em seus próprios interesses, ou somente nos seus próprios interesses. É alguém que se doa em favor do outro. É alguém que faz algo em favor do outro, que não pensa somente em si. É interessante que aí fora tem um ditado que é assim: pouca farinha. Não conhecem? Não? Achei que todo mundo ia conhecer, rapaz. Esse momento achei que todo mundo ia participar. Pouca farinha. Ninguém conhece. Pois vão aprender agora. Um ditado. Então não sei se é de Garanhuns. Vai ver que é de Garanhuns. Que eu já sabia quando cheguei na pedra, então talvez seja de Garanhuns. Pouca farinha, meu pirão primeiro. Pronto, esse é o ditado. Pouca farinha, meu pirão primeiro. Pouca farinha, meu pirão primeiro. O que é isso, irmãos? É um ditado que reflete o quê? Uma realidade que a gente vê aí fora. Olha, está difícil, vou cuidar dos meus interesses. Entre eu e você, vem a minha vontade primeiro. Nós não fomos chamados, não somos chamados para viver dessa forma. E Paulo destaca, então, o amor desses irmãos, porque é um amor sacrificial, é um amor abnegado. Então, o que é abnegado? É alguém que pensa no outro. É alguém que diz assim: pouca farinha, vamos dividir aqui para nós dois? Pouca farinha, vamos, um pouquinho para mim, um pouquinho para tu. Ou, seguindo de fato o exemplo de Cristo, pouca farinha, toma, irmão. Eu vejo me virar aqui depois com esse caldinho aqui. Eu vejo o que é que eu faço com esse caldinho. Como cristão, pouca farinha, faz o teu pirão primeiro. Então Paulo diz: vocês têm um amor abnegado. Um amor, então, que era voltado para o outro. Um amor que era sacrificial. Por que sacrificial, irmãos? Porque, de fato, abandonar a sua vontade, abandonar os seus interesses em prol do outro, não é fácil. Não é fácil. Até porque nós temos essa tendência egoísta, por causa do pecado que ainda habita em nós, de realmente querer que a nossa vontade seja feita, que tudo seja feito de acordo com o nosso desejo. Mas nós somos chamados para mudar. Porque se nós somos eleitos para uma nova vida. Então eu preciso agora testificar a minha eleição a partir dessa maneira, de como eu encaro agora as pessoas e devo entregar meu amor para elas. Então o amor aqui não é simplesmente um sentimento.
Não é simplesmente algo que faz com que a pessoa fique como que pisando em nuvens, vendo corações. Não, amor na Bíblia nunca é somente um sentimento. Amor na Bíblia sempre exige de nós uma ação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Disse isso. Ele disse ao mundo que o amava. Foi somente isso que ele fez? Não. Ele amou de tal maneira que fez o quê? Agiu. Amor de tal maneira que deu o seu filho. Um amor que envolve a ação, ou que leva à ação. Era esse amor aqui que esses irmãos estavam demonstrando. E Paulo, então, reconhece a eleição deles. Agora, como era esse amor? O que é que eles faziam de forma prática? Eles estavam hospedando viajantes. Versículo 9 fala sobre isso, que eles estavam hospedando viajantes, inclusive o próprio apóstolo Paulo. Pois eles mesmos, versículo 9, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Paulo foi hospedado por eles. Paulo foi recebido por eles. E isso, de fato, era uma demonstração grande de amor. Alguém pode dizer assim, pastor, mas hospedar precisa realmente esse destaque? Veja, em nossa cultura, no nosso tempo, realmente hospedar uma pessoa pode ser algo muito comum, algo muito simples. Até porque nós temos também, não apenas as casas para hospedar, mas temos aí serviço de hotelaria, nós temos pensões, enfim, lugares onde as pessoas podem ficar recolhidas de forma tranquila. Nessa época aqui não. Nessa época as hospedarias não contavam com uma boa repercussão, as pessoas não olhavam com bons olhos para as hospedarias. Resultado, a igreja tinha que hospedar os irmãos. A igreja tinha que hospedar os evangelistas. A igreja teria que hospedar os servos do Senhor. Isso é interessante, porque o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos, capítulo 12, versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. 1 Pedro 4,9. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Então, dentro desse contexto, hospedar alguém era algo muito importante. E Paulo está reconhecendo que aqueles irmãos, de fato, estavam demonstrando esse amor, porque, de fato, eles estavam recebendo as pessoas, ajudando as pessoas, socorrendo as pessoas. Mas não apenas isso. Paulo vai reafirmar esse amor no capítulo 4. Peço que você abra a sua Bíblia. Versículo 9 e 10. Ele vai reafirmar o amor dos Tessalonicenses. Ele diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Versículo 10. E na verdade, o que, irmãos? Estáis praticando isso. Estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Acaia. Aliás, a Macedônia. Aí ele vai dizer, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Paulo, mais uma vez aqui, está reconhecendo o amor sacrificial daquelas pessoas. Paulo está, mais uma vez, reconhecendo o amor abnegado dessas pessoas. De fato, um amor que, além de palavras, mas um amor que era demonstrado a partir do serviço. E isso fez com que aqueles irmãos ficassem conhecidos em toda a região. As pessoas ouviam sobre os crentes de Tessalônica e diziam assim, realmente, aquele povo é um povo de fé. Realmente, aquele povo é um povo que vive de fato o amor. Irmãos, o amor abnegado, o amor sacrificial é contagiante. O amor abnegado é contagiante, espalha bons costumes, faz com que pessoas sejam tocadas a partir do amor, para que então possam ingressar no meio da igreja, porque alguém a amou, porque alguém se importou com ela, porque alguém lhe estendeu a mão. Esses irmãos, a partir desse amor abnegado, demonstravam, de fato, a eleição deles. A eleição não era por coisas demonstradas através de coisas espetaculares. A eleição era demonstrada através de uma fé operosa e através de um amor abnegado. Um amor que era voltado e aplicado em favor de outros, e não apenas cuidando dos seus próprios interesses. Dia após dia,
aplicando para a nossa realidade, dia após dia, momento após momento, Deus nos dá a oportunidade de demonstrar esse amor. Eu tenho sido muito edificado aqui na igreja, caminhando junto com os diáconos, caminhando algumas vezes com as irmãs da SAF. Eu tenho sido muito edificado. E eu tenho comentado com Neidinha, minha esposa, tenho comentado com minha família, com minha mãe, com pessoas mais próximas a mim. Eu digo assim, irmãos, aos irmãos, né? A eles. Olha, não existe nenhuma igreja perfeita. Não existe. Toda igreja tem o seu defeito. A primeira igreja de São Bento do Una pode ter os seus defeitos. Deve ter os seus defeitos. Os irmãos talvez conheçam até mais do que eu. Estou aqui apenas há um mês. Ontem fez um mês que cheguei aqui na cidade. Mas eu digo assim, olha, a despeito dos defeitos, é um povo envolvido. É um povo que você diz assim, olha, o salão entrou água. E de repente está 10, 15 jovens tirando a água com um rodo. Passando aí quase 2 horas de um serviço que a coluna, no outro dia, ficou gritando. Apareceu. É um povo que sabe assim, olha, uma mulher, a chuva entrou na casa dela e ela perdeu quase tudo. E ela agora está precisando de donativos. Ela agora está precisando de algo para ela e para a família dela. Aí vamos nos movimentar. E aí são pessoas que levantam donativos, são pessoas que levantam roupas, são pessoas que mandam as pessoas do supermercado ir na minha casa com cesta básica. Aqui é o pastor, olha, mandaram deixar aqui. Quem foi? Sei não. Quem foi que mandou? Sei não, mandaram deixar aqui. Irmãos, isso é fantástico. Então que Deus nos conserve assim, porque Deus tem nos dado sempre a oportunidade de colocar isso em prática. E que essa igreja, de fato, continue fazendo. E que mais pessoas se engajem, junto com os diáconos, junto com a UPH, junto com a SAF, junto com a OMP, que mais pessoas estejam engajadas, unidas, para que possamos assim fazer ainda mais. Porque Deus tem nos dado, dia após dia, a oportunidades de demonstrarmos esse amor. E a partir desse amor demonstrado, um amor abnegado, um amor que se dá em favor do outro, nós estaremos testificando de fato a nossa eleição, ou da nossa eleição. Porque o Senhor nos chamou. Nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, que a nossa igreja continue nesse caminho e que possa crescer ainda mais, testificando assim da eleição da qual fomos alvos pela graça de Deus. Nós estamos vendo as evidências da eleição divina. Paulo escreve para a igreja feliz da vida porque recebe um relatório que mostra para ele que a igreja vai bem. Ele louva a Deus, ele dá graças a Deus, e ele vai dizendo no versículo 2, damos sempre graças a Deus por todos vós. Nós mencionamos vocês em nossas orações. Por quê? Porque nós estamos pensando e lembrando aqui da operosidade da fé de vocês. Vocês têm uma fé viva. Porque vocês têm um amor abnegado. Nós reconhecemos nisso a eleição de vocês. Mas, em último lugar, ele vai trazer uma outra marca que mostra, de fato, que aqueles irmãos estavam evidenciando a eleição dada por Deus. E essa última marca está também no versículo 3, onde ele diz assim, já na parte final, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a terceira evidência da eleição divina é a esperança firme. É a esperança que não perece. É a esperança que está alicerçada no próprio Senhor Jesus. Então, aqueles irmãos, naquela igreja, tinham certeza absoluta que um dia Jesus Cristo iria retornar, ou que Jesus Cristo vai retornar para livrar o seu povo das tribulações presentes. Interessante que esses irmãos estavam enfrentando tribulação. Eles estavam enfrentando perseguição. A comunidade judaica estava recrutando homens para despertar animosidade contra eles. Eles estavam enfrentando essa perseguição. Pessoas de má fé, de má índole, estavam tentando colocar a comunidade contra esses irmãos. Mas, porque aqueles irmãos tinham esperança firme, eles suportavam a perseguição.
Porque aqueles irmãos tinham esperança firme no Senhor Jesus Cristo. Eles suportavam todo o mal que era feito contra eles. Eles viviam sob pressão, eles viviam sob estresse continuamente. Porém, esperavam no Senhor. É como nós meditamos no último domingo, Salmo 120, versículos 1 e 2, onde o salmista diz: na minha angústia, eu clamo ao Senhor, porque Ele me ouve. Aqui esses irmãos estão sendo perseguidos. Aqui esses irmãos estão sofrendo, mas eles estão firmes no Senhor. E essa esperança é tamanha que faz com que eles continuem com fé operosa, com amor abnegado. As dificuldades não fizeram com que eles parassem de agir como crentes. Que eles parassem de viver de fato como eleitos. Ah, não, a dificuldade veio, então agora não tenho mais como demonstrar a minha fé. A dificuldade veio, então não tenho mais como demonstrar o meu amor. Pelo contrário, a dificuldade veio, é uma oportunidade de demonstrar agora outra marca. Esperança firme. É como diz, irmãos, aquela letra daquele hino que nós cantamos, ou que nós cantamos em nossa igreja. Nossas igrejas cantam aquele hino que diz assim: seguro estou. Esse vocês conhecem. Seguro estou o quê? Não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Hoje à tarde, falando lá em Mulungu, então até perdoe a minha voz se estiver um pouco fraca algumas vezes, é porque já venho de um outro sermão lá em Mulungu. E eu dizendo assim aos irmãos: olha, por que muitas vezes nós cantamos e temos dificuldade de vivenciar aquilo que a gente canta? Nós cantamos, nós proclamamos, e aí, irmãos, é importante essa questão de cantar, porque a música é algo muito importante e algo que faz com que a gente professe de fato a nossa fé e que isso fique arraigado em nossa mente e nosso coração. Por isso que as músicas devem ser sempre estudadas, analisadas, para ver se a letra de fato condiz com a palavra do Senhor. Porque a partir de uma canção você está professando algo, professando inclusive a sua fé. Os reformadores fizeram muito isso, pegaram as doutrinas bíblicas, colocaram em canções. Está aí, por exemplo, o Castelo Forte, que a gente canta ainda até hoje. Mas por que muitas vezes nós cantamos triunfo, cantamos vitória, cantamos suportar as aflições, cantamos perseverança, e na primeira oportunidade que Deus permite, porque Deus não deixa de cuidar da gente, se a gente passa por provação é porque Ele permite isso, e porque muitas vezes diante dessa oportunidade nós não demonstramos aquilo que cantamos. Esses irmãos passavam perseguição, mas continuavam perseverando firme no Senhor Jesus. Eles tinham esperança no Senhor Jesus. Continuavam vivendo o cristianismo tal qual a vontade de Deus, vivendo uma fé operosa, vivendo um amor abnegado. A esperança deles não estava na condição intelectual deles, não estava na condição financeira deles. A esperança deles estava, de fato, no próprio Senhor Jesus, naquele que subiu, que foi assunto aos céus, mas que prometeu que iria voltar e que certamente, quando regressar, vai enxugar dos olhos toda lágrima. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Precisamos, irmãos, esperar nisso. Precisamos crer nisso e, a partir dessa crença, continuar caminhando, mesmo quando tudo à nossa volta estiver ruindo. Interessante que o apóstolo Paulo vai falar no versículo 10 o seguinte. Ele vai falar no versículo 9 que aqueles irmãos se converteram ao Deus vivo para servirdes ao Deus vivo verdadeiro. E no versículo 10 ele diz assim: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha, vocês foram convertidos, irmãos de Tessalônicas, não só para servir a Deus,
ao Deus vivo e verdadeiro, mas também para ter essa esperança, para aguardar dos céus o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Foi para isso que vocês foram chamados, para apresentar esse tipo de esperança, e não para titubear diante da primeira dificuldade. Portanto, irmãos, aqueles irmãos daquela igreja demonstravam a eleição. Paulo reconhece a eleição deles, porque eles tinham uma esperança firme, uma esperança no Senhor Jesus. E isso fazia com que eles continuassem caminhando, mesmo em meio às dificuldades. A pergunta é: em quem você espera? Em quem você tem esperado? Esse ano é um ano político, né? Ano de eleição. E muitas pessoas dizem assim: esse ano minha vida muda. Meu candidato vem aí. E aí geralmente cada partido tem uma cor, né? Eu não vou arriscar nenhuma cor aqui porque eu não sei qual é a cor, então não vou arriscar nenhuma cor. Mas é dizer assim: olha, vamos imaginar que seja o preto. Não tem nenhum partido preto aqui não. Então vamos imaginar que seja o preto. Olha que o pretão da massa vem aí. Olha que o pretão vem, a onda vem, vai tomar. E olha que eu vou surfar nessa onda. Minha vida vai mudar. Esse ano é tudo nosso, nada deles. Muda. Muda, vai para frente, minha vida muda. Esperança em quem mesmo, irmãos? Esperança em quem mesmo? O salmista diz que nós não devemos confiar nos príncipes, confiar no homem. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro homem. Não é que eu não posso dar crédito à palavra do homem, mas a ideia é: não deposite sua esperança em alguém falho como você. O salmista diz: olha, sai o espírito dos príncipes, eles voltam ao pó. Aí diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. O eleito testifica a sua eleição, porque espera em Deus. Paulo diz: vocês têm uma esperança firme no nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, comigo e com você. Concluindo, irmãos, nós vimos que a Bíblia, por ser palavra de Deus, traz ensinamentos que têm o poder de transformar a nossa vida. E que as doutrinas, diferentes de outras religiões, não devem ficar apenas no campo das ideias, mas devem ser vistas em nossas vidas. Então, a eleição, que é um ensinamento bíblico, que é uma doutrina bíblica, não é apenas um conteúdo, não é apenas uma definição, não é apenas uma informação, é algo que deve, de fato, ser visto em nossa vida, porque nos transforma para andar em novidade de vida, apresentando uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas aqueles irmãos eram privilegiados. Eles tinham lá o apóstolo Paulo, amigo deles. Ah, viviam no primeiro século. Na época não tinha tanta dificuldade, não. Tinha lá as suas perseguições, mas não é como hoje. Hoje a tentação é muito grande. Hoje é muito mais fácil a gente sair do prumo. Hoje é muito mais complexo ser cristão. Então, não sei se eu vou conseguir fazer isso sozinho. Aí eu digo a você: de fato, não. Sozinho não. Nem eu, nem você. E nem aqueles irmãos. Mas sabe por que aqueles irmãos fizeram isso? Demonstraram a fé operosa, um amor abnegado, esperança firme. Porque aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles irmãos, fizeram o que está aí no versículo 6. Eu peço que você leia comigo o versículo 6 e assim a gente encerra esse momento. Versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles eram imitadores do Senhor. E essa oportunidade e essa possibilidade, eu e você ainda temos. Podemos a cada dia mais dizer: Senhor, me ajuda a ser um imitador teu. Portanto, olhe para Jesus.
Olhe para Jesus, siga os seus passos. O apóstolo Pedro diz que Jesus deixou pegadas para que nós pisássemos nelas. Siga, imite ao Senhor, como eleito do Senhor, imite ao seu Senhor. E assim demonstre uma fé viva, um amor abnegado, uma esperança firme. Testemunhando assim que, de fato, você foi alvo da bendita, graciosa e soberana eleição de Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por esse momento, pela Tua palavra, porque ela nos mostra de forma clara como devemos viver. O cristianismo não é uma religião de mistério. Pelo contrário, o mistério que estava oculto foi revelado. O cristianismo não é apenas uma religião de conceitos, de filosofia, de pensamentos que iluminam a nossa mente, mas que muitas vezes não nos leva a praticar algo com a nossa vida. Pelo contrário, o cristianismo apresenta ensinamentos práticos, doutrinas maravilhosas, riquíssimas, mas que devem ser vistas em nossa vida, porque as doutrinas falam acerca da obra de Deus em nosso favor. Portanto, nós vimos que aqueles irmãos de Tessalônica, que foram eleitos no Senhor, tinham a eleição não apenas como um conhecimento, não apenas como um discurso, não apenas como uma doutrina, não apenas como algo para bater no peito e se apresentar como eleitos por si só, não. Mas algo que eles receberam. E a partir desse recebimento, a vida deles mudou. E assim eles puderam demonstrar essa eleição a partir de uma fé viva, de um amor abnegado e de uma esperança firme no Senhor, que se confirmou mesmo em meio às dificuldades e às perseguições sofridas. Portanto, tal como aqueles irmãos, nós que fomos eleitos, nós que fomos chamados pelo Senhor, carecemos que o Senhor nos ajude para que nós também possamos apresentar essas marcas em nossas vidas, a fé, a esperança e o amor, para que assim testemunhemos do Senhor, glorifiquemos ao Senhor, porque as pessoas verão as nossas vidas e assim glorificarão o nosso Pai que está nos céus. Portanto, nos ajuda a olhar para o Senhor Jesus, a ser um imitador do Senhor Jesus, de fato andar pisando nas pegadas por ele deixadas, e assim andar com segurança e em segurança, olhando, como diz o autor aos Hebreus, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Portanto, aquele que nos chama, nos dá a oportunidade de viver uma nova vida. Nos ajude, ó Deus, para que vivamos dessa forma e glorifiquemos o Teu santo nome. Deus, nós não queremos ser religiosos somente. Nós não queremos, ó Deus, ser apenas membros de igreja. Nós não queremos, ó Deus, apenas ser conhecedores da palavra. Queremos, de fato, ser servos, discípulos, que testificam com a vida transformada e com a vida vivida dia após dia, segundo a Tua vontade, que, de fato, somos novas criaturas e que, de fato, que o Senhor nos elegeu em Cristo Jesus. Ajuda-nos nesse sentido, para que continuemos a fazer isso, apresentar essas marcas mais e mais. Tudo isso para a glória do Senhor. Dá-nos uma semana abençoada em Tua presença e que encaremos a nossa semana e tudo aquilo que nós vamos estar envolvidos, trabalho, faculdade, escola, como oportunidade e pôr em prática aquilo que ouvimos, para que assim possamos demonstrar a nossa fé, demonstrar o nosso amor, demonstrar a nossa esperança, que advém do fato do Senhor ter nos escolhido para nos fazer Teus filhos. Muito obrigado por essa noite. Espere-nos em paz, debaixo da Tua santa proteção, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus.